Amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Feliz Dia das Mães a todas as mães. Amém? Queria que você colocasse a mão no seu coração. Vamos orar? Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta noite, Senhor, por esse dia tão especial que comemoramos o Dia das Mulheres mais incríveis, que são aquelas que são mães. Senhor, que nessa noite o Senhor possa abrir o nosso coração, para que nós possamos receber mais e mais revelação da Tua Palavra, que somente através do Teu Espírito Santo nós podemos compreender, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãs e irmãos, né? Mas hoje eu vou me direcionar mais para as mamães, tá bom? Mas eu pensando um pouco sobre o que eu iria ministrar nessa noite, né? Neto me falou terça-feira que eu ia ministrar a palavra, né? E eu já fiquei nervosa. Que até cantar a gente acaba que com o tempo, não é que a gente se acostuma, todo domingo é diferente. Toda vez que você vai ministrar é diferente, ou a palavra, ou o louvor. Mas, geralmente, na palavra, eu não tenho tanta habilidade assim. E acaba que a gente fica um pouco nervosa, normal, né? Mas, enfim, hoje, pensando um pouco sobre o que eu iria ministrar nessa noite, eu procurei buscar uma palavra direcionada para as mães, mas também direcionado para você, irmão, tá bom? Quem ainda não é mãe também, tá certo? Amém? Então, quando eu falar mãe, eu estou falando também para você que ainda não é mãe, para você que é homem. Amém? Homem ou pai. Amém, irmãos? Então, o tema da nossa palavra hoje é: mãe ou irmãos, vejam com os olhos espirituais. Vocês aprenderam? Repitam comigo. Eu quero ver. Bem forte, irmão. Eu quero ver com os olhos espirituais. Amém, aleluia. Então, abra sua Bíblia em Efésios. Nós vamos ler no capítulo 1, versículo 17 até o 19. Amém? Vamos ler. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Versículo 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Então eu queria que você prestasse mais atenção, focasse mais no versículo 18, que fala assim: para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, certo? Então vamos lá. Hoje, nós vivemos em uma sociedade que prega muito aquela história assim, ó: se você sente algo, é porque é aquilo que você é, né? É aquilo assim: se você tem um sentimento, não reprima esse sentimento. Você é o que você sente. Quantos já ouviram falar sobre isso? Né? É o que mais o mundo está pregando hoje. Sabe aquela história? Siga o seu coração, né? Siga as suas vontades. Não é assim? Sim ou não, irmãos? Então, uma pessoa, para ser autêntica, tem que, de fato, seguir o seu coração, seguir a sua vontade, seguir o que você quer. Seja o que você quer, né? E muitas vezes as crianças querem ser, né, aquilo, não, porque criança sabe o que ela quer, criança não sabe o que ela quer. Primeiro fato. Então, nós temos que prestar muita atenção, nós precisamos refletir a respeito disso, refletir sobre o quanto isso é perigoso, essa parte, sabe? E o mundo, ele prega o tempo todo isso.
Prega o tempo todo isso, é através dos filmes, é através das séries, da televisão, através das músicas. Então, é uma campanha muito forte sobre isso. Mas, irmãos, o que nós percebemos? Pessoas que têm a sua vida, que têm muito sucesso na vida, né? Pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, e muitas vezes têm renúncias para chegar a determinado lugar. Então, nem sempre é o que nós sentimos, sabe? Mas sim, muita vida de renúncia. Então, a vida não é assim, sabe? Nós temos o que nós precisamos, sabe? Não é aquilo que nós sentimos, é o que nós devemos nos guiar. Por exemplo, as leis. Nós temos as leis de trânsito, né? Elas servem para quê? Para que você não dirija de qualquer forma. Não é do jeito que você quer dirigir. Você tem leis para isso. Olha, você tem que andar numa faixa. Você não pode ultrapassar, não é assim? Então, nem sempre a nossa vida não é simplesmente aquilo que o nosso coração quer, o que a nossa vontade deseja. E agora, quando se trata de maternidade, a gente escuta muitas vezes aquela frase assim, ó: o coração de mãe sempre tem razão. Quem já ouviu isso? Alguém já falou? Não, o coração de mãe sempre tem razão. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para alertar você de que você nem sempre tem razão. Ixi, agora os filhos vão, tá vendo, mãe? Estou dizendo? Não, eu já olhei aí, eu percebi. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando no sentido de uma mãe que ela não é guiada pelo Espírito Santo. A mãe, quando ela é guiada pelo Espírito Santo, o seu coração está inclinado para as coisas de Deus. Então, a mãe que ela é guiada pelo Espírito Santo, ela sempre tem razão. Amém? Posso ouvir um amém? Então, a pessoa, quando ela vive debaixo do Espírito Santo de Deus, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ela não vive baseado naquilo que ela vê ou naquilo que ela sente, mas ela vive de acordo com o que o Espírito Santo de Deus diz. E da mesma forma é você, mamãe. Amém? Então, muitas vezes você não pode fazer só o que o seu coração manda com relação à criação dos seus filhos. Agora vocês imaginam se eu fizesse só o que a Annalise quer. Como que seria a Annalise, gente? Ou como seria a Rebeca? Todo mundo só pega o pé, sabe? Só pega no peitinho da coitada da Annalise. Gente, a Annalise, ela é assim, ela tem quando ela fala, ela tem uma expressão e ela tenta te convencer. Quem aqui já conversou assim com a Annalise, assim, mais de perto, sabe? Ela tenta te convencer de algo. Ela tem, como diz assim, ela tem lábia, né? Então, ela chega assim, por exemplo, eu sempre tive cama compartilhada com as meninas quando elas eram bebês, porque eu sou muito dorminhoca. Gosto de dormir mesmo. Acho que a maioria das mulheres gostam de dormir. Sim, mas só eu que gosto. Então, eu acredito que muitas de vocês gostam de dormir. Então, eu tinha muita dificuldade em me levantar, pegar o menino do berço, botar no peito. Eu deitava o menino bem aqui, a menina bem aqui, virava o peito e dava de mamar para ela. Então, elas foram crescendo e foram ficando na cama. Mas nós começamos não, vai para a sua cama. Vai para a sua cama. É o momento mais difícil do dia, né? Tu sabe. É um chororô danado. E a Annalise vem com um argumento: mamãe, porque você é linda. Ô, mamãe, eu sinto tanta sua falta. Mamãe, é muita saudade, mamãe. Deita comigo. Aí eu deito um pouquinho com ela, mas ela quer dormir mesmo, é na minha cama. Mas eu digo: Annalise, vai para tua cama. E ela: ô, mamãe, aquela carinha, sabe? Imagina se eu fosse guiada só pelo que ela quer fazer, né? Eu nunca tiraria ela da cama, certo? Então, essas coisas nós temos que observar, sabe? Sabe, não dá para fazer só o que o seu filho quer o tempo todo. Não tem condição. Ah, não, porque ele quer ficar na tela, então eu vou deixar ele na tela. Não, porque ele come tal coisa, ele só quer comer isso. Não é assim. Nós não podemos fazer da criação dos nossos filhos dessa forma. Mas, aqui no texto de Efésios, só para vocês entenderem o que eu estou querendo falar para vocês. Mas o texto de Efésios, Paulo estava dizendo que ele ora por nós.
ele ora para que os olhos do nosso coração fossem iluminados. Mãe ou irmãos, você tem que seguir o seu coração quando ele está juntamente com o Espírito Santo de Deus. Mas você tem que saber que o seu coração, ele tem olhos, né? O seu coração, ele tem olhos, como está escrito lá. Também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. E os olhos do seu coração precisam estar enxergando aquilo que Deus enxerga. Você não pode deixar com que os seus olhos, os olhos do seu coração, eles sejam ofuscados por problemas, por dificuldades. Porque o que a gente mais é inclinado a ver? Mais as dificuldades. Sabe, é difícil quando a gente olha assim e vê só as coisas boas. A gente procura, parece que, pensar só nas dificuldades. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, os olhos do coração de vocês precisam estar iluminados. Quando eu estou falando de que você não deve seguir o seu coração, é porque muitas vezes o nosso coração, ele vai enxergar o que não deveria estar enxergando, que não é aquilo que Deus quer que você enxergue, muitas vezes. Porque Deus trabalha, irmãos, prestem minha atenção, porque Deus trabalha com imagens. Imagens. Repitam comigo, Deus trabalha com imagens. Sabe, quando Deus quer dar algo para você, quando Deus quer te dar algo, a primeira coisa que Ele te dá é uma imagem. Aí você diz assim, como que eu vou entender a imagem que Deus vai me dar se o meu coração só quer enxergar as dificuldades? Se os olhos do meu coração só querem enxergar mesmo as coisas mais difíceis da minha vida, né? Se você observar, o Senhor, Ele coloca uma imagem no seu coração e Ele vai formar em você, a partir daquela imagem, algo que vai acontecer na sua vida. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 8, versículo 20 e 21. Vamos lá. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse, o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem, preste atenção, a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, ou desde a sua infância. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então, essa palavra, no original hebraico, a palavra imaginação, deixa lá no versículo, aqui, ó. Imaginação, no hebraico, é iaser. Então, ele diz assim, porque o iaser do coração do homem é má desde a sua infância. Então, o coração, ele tem uma imaginação. E todo ser humano tem uma imaginação, uma inclinação para enxergar algo que é ruim. Quer ver? Vou testar vocês. O primeiro dia que você levou o seu filho, mãe, você levou o seu filho para a escola. Seu primeiro filho. Quando você saiu da escola, o que você imaginou? Meu Deus, o menino vai escorregar daquele escorregador e vai cair, vai quebrar a perna. Meu Deus do céu, o menino ele vai comer e vai se engasgar em alguma hora. Você fica com medo, porque o nosso coração, ele tem a tendência a enxergar algo que é ruim. Agora, olha que incrível, prestem bem atenção. Essa palavra, iaser, no hebraico, ela foi usada como substantivo aqui. Mas lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, ele também é usado, mas de outra forma. Prestem bem atenção. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A palavra que Deus usou aqui, e formou, é a mesma iaser. Então, essa palavra é a mesma palavra da imaginação que nós lemos lá em Noé, quando o Senhor fala que o coração do homem é inclinado só para o mal.
Então Deus, Ele forma as coisas da sua vida a partir do que você enxerga. Ele forma. A imaginação do seu coração, da sua mente, da sua alma, Ele forma e vê o que você enxerga. Por isso, irmãos, a importância de que os olhos do nosso coração precisam estar corretos, porque muitas vezes nós temos um coração que é regenerado, mas nós não estamos conseguindo enxergar aquilo que a gente precisa. Então, muitas vezes, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, ela está inclinada só para ver as coisas ruins da nossa vida. E não consegue enxergar tudo que o Senhor está formando no seu pensamento, na sua mente. Amém? Porque o Senhor, como eu disse, Ele trabalha com imagem. Certo? O apóstolo Paulo, ele está falando aqui, nesse versículo que nós lemos no princípio, com crentes. Ele diz: irmãos, eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados. E eu digo para você, eu oro, querida mamãe, querida papai, querido filho, filha, eu oro para que os seus olhos sejam iluminados, para você enxergar aquilo que é preciso, para você enxergar aquilo que Deus quer que você enxergue. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, ele quer colocar uma imagem de derrota na sua frente. Ele quer colocar na sua frente uma imagem de que você não é uma boa mãe, de que você não é um bom pai, de que você não é uma boa esposa. É isso que o diabo quer que você enxergue. Sabe? E muitas vezes o diabo, ele se aproveita dessas situações. Vocês lembram naquela época em que estava tendo tiroteio nas escolas, que o pessoal estava entrando nas escolas e matava um monte de criança? Nossa, foi um terror. Gente, eu participava de um grupo do WhatsApp da escola da Rebeca. Era um terror. As mães estavam aterrorizadas. Sabe? Acho que elas deixavam os meninos na escola e já pensavam que ia acontecer alguma coisa com eles. Quando vocês olham uma reportagem assim na televisão, um jornal, o filho de fulano de tal aconteceu isso. Imediatamente vem na sua mente o quê? Pode acontecer com meu filho. Né? Então, essa é a inclinação. Então, vem, né, a imagem do seu filho naquela situação. Então, o diabo, ele vai se alinhar com a inclinação do seu coração. Por isso que você precisa orar ao Senhor, para que Ele ilumine o seu coração e você tenha imagem correta. Porque quando você não tem a imagem correta, isso vai gerar medo em você. Isso vai gerar muito medo em você. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo num mundo de trevas. Quantas coisas estão acontecendo? Às vezes você deixa o seu filho na escola e você não sabe o que o seu filho vai ouvir na escola. Muitas vezes vai ouvir sobre ideologias de gênero, sabe? Sobre a questão de pessoas que não acreditam em Deus, né? Então, nós estamos vivendo em momentos difíceis, em momentos em que estão provando a nossa fé, provando quem é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, e eles investem muito nas crianças, porque eles sabem que se eles conquistarem a criança, eles vão conquistar uma geração inteira, uma vida inteira. Então, nós vivemos em um mundo de trevas. Mas, irmãos, você lembra da 9ª praga do Egito? Quem aqui sabe qual é a 9ª praga do Egito? Quem sabe? Quem sabe? Ninguém sabe? As tias do Kids não sabem? Qual é a 9ª praga do Egito? Misericórdia. As trevas, né? Quando teve escuridão, né? Pelo Egito. Foram 3 dias e 3 noites de trevas absolutas. Imagina você dentro de casa com seu filho pequeno, com trevas absolutas. Como é que faz? Como é que esse menino se aquieta? Sabe? Então, a Bíblia diz que foram 3 dias e 3 noites de trevas absoluta. Era tão grande as trevas que as pessoas é como se elas pudessem apalpar as trevas, de tão escuro que era. Sabe, irmãos? Mas a Bíblia diz também que na casa dos egípcios era escuridão, mas na casa dos filhos de Deus havia luz. E assim eu declaro sobre a sua vida.
mesmo vivendo em momentos de trevas, na sua casa vai ter luz. Na sua casa, o seu filho, ele vai ouvir de Cristo e ele vai crer de todo o coração. Amém? Na sua casa vai ter luz. Não porque você é uma mãe perfeita, sabe? Não porque você não discute com o seu marido. Não porque o seu filho não faz birra, porque você é perfeita, sua família é perfeita. Sabe? Não por isso, mas porque você recebeu Jesus como Salvador. E quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós temos a nossa vida transformada e entra luz na nossa vida em meio às trevas. Amém? Então, essa é a nossa realidade. Essa é a realidade que nós vivemos, num mundo de trevas. Mas a nossa casa, a nossa família, Deus vai iluminar. Amém? Você pode glorificar o Senhor aí onde você está? Porque você está protegido, a sua casa está protegida. Amém? Então, pastora, como que eu vou combater essas imagens erradas na minha mente? Como que eu vou combater isso, se na hora que eu vejo a matéria de fulano de tal, que o menino morreu, eu já penso no meu filho? Como que eu vou combater isso? Gente, isso é sério, isso acontece mesmo. Eu estudando sobre isso, eu digo, meu Deus, é mesmo? Eu já penso nas minhas filhas. É incrível. Mas nós temos que combater isso. Nós temos que combater as imagens erradas. Sabe? Nós temos que combater. Mas como se eu só quero pensar nisso, só quero pensar nisso, só quero pensar nisso? Eu só penso nisso, só penso que vai acontecer algo de ruim com meu filho. Quer ver? Presta atenção. Não pense no elefante rosa. Não pense em um elefante rosa. Não pense em um elefante rosa. Não pense em um elefante rosa. O que você pensou? Elefante rosa. Uma forma de combater as imagens erradas é enchendo o seu coração com as imagens corretas. Sabe, quando vier essa imagem na sua mente, vai dizer, não, o meu filho está protegido pelo Senhor. Jesus Cristo morreu na cruz, eu tenho tudo, eu sou herdeira, eu sou favorecida, o meu filho também é, a minha família também é. E ponto final. Amém? Você crê nisso? Enchendo o seu coração das imagens corretas. E eu vou falar hoje para vocês sobre 4 imagens corretas que você, mamãe, ou você, filho, todos precisam ter. Então, a primeira coisa que você, mamãe, precisa ter é uma imagem correta a respeito de Deus. Diga assim, eu tenho que ter uma imagem correta a respeito de Deus. Porque muitas vezes, irmãs, o seu desespero é porque você ainda não enxergou Deus como você deve, quando você precisa enxergar a Deus. Sabe como? Como um bom pai, como um bom pastor. Sabe? Às vezes, você cresceu escutando tanta coisa errada sobre Deus. Eu sei porque eu cresci assim. Olha, Deus pesa a mão. Cuidado, se Deus te pegar, meu filho, aí você vai ver. Deus é amor, mas é justiça. Tem as rosas, mas tem os espinhos, né? Muitas vezes eu conversando com os pacientes lá no consultório, e muitos dizem assim, porque Deus quis tal coisa ruim, porque Deus quis tal coisa ruim acontecer. Eu disse, não, Deus não quis, não. Porque Deus só quer coisas boas para nós. Deus não quer nada de ruim para nós. Ou então ele diz assim, às vezes tem um tratamento muito caro e ele olha, não sei, mas Deus, eu acho que Deus vai, eu acho que Deus quer me dar esse dinheiro para me fazer esse tratamento com a senhora. Eu digo, Ele quer. Ele fica assim, paciente. Ele quer, claro que Ele quer. Irmão, se Jesus deu seu filho para morrer para o seu único filho, o que é dinheiro para Ele? Deus, Ele é bom. Ele só tem bondade para nos oferecer. Ele só dá coisas boas para os seus filhos. Então, por quê? Por que eu vou ter uma imagem que não seja correta do Deus que eu sirvo? Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu sirvo, é um Deus de toda bondade. E não existe nenhum outro lugar um Deus tão bom quanto o nosso. Amém? Você pode glorificar o Senhor. Então, você tem que entender isso. Ele é um bom pai. Você, às vezes, tem essa imagem errada a respeito de quem Deus é.
Mas a Bíblia diz que Jesus veio para revelar o novo nome de Deus. Antes de Jesus vir, como que Deus era chamado? Ah, é o Deus de Israel, o Eu Sou, né? Deus é o Shaddai, não era assim que ele era chamado? E Jesus veio e disse assim, ele é o Pai, ele é o nosso Pai. Ninguém nunca tinha chamado Deus de Pai, e Jesus veio revelar o nome de Deus, ele é o seu Pai, e ele cuida de você como um pai deve cuidar. Só que muitas mães, muitas mulheres não conseguem ver Deus como um bom pai, porque muitas das vezes não teve um bom relacionamento com seu pai terreno. Muitas nem conhecem o seu pai, e aí não conseguem ver Deus como um bom pai. Mas eu creio em nome de Jesus que hoje você vai ser curada disso. Amém? Você vai ser curada e você vai poder ver, você vai poder mudar a sua visão para você enxergar o seu Deus como um bom pai. Aleluia. Glória a Deus. Como que eu não consigo enxergar um bom pai? Se você lê a parábola do filho pródigo, ali é o nosso pai. Sabe aquele filho lá da parábola do filho pródigo, ele disse assim, pai, eu quero a minha herança, me dá tudo, eu quero ir embora. Pegou o dinheiro que ele tinha, foi embora, gastou o seu dinheiro com festas, com mulheres, sabe, gastou tudo que ele tinha, o dinheiro que o pai dele deu para ele. E aí ele disse, não, eu tenho que voltar para o meu pai, não arrependido. Ele voltou porque ele estava com fome. Ele, não, eu vou voltar pelo menos como empregado meu pai me aceita. Não foi assim? E como é que a Bíblia conta? A Bíblia conta que o pai estava aguardando ele. Mesmo ele fazendo tudo aquilo que ele fez, o nosso pai, ele se revela como um pai bom. E a Bíblia conta que ele saiu ao encontro do filho. Ele saiu ao encontro do seu filho. Ele disse, coloque uma nova veste nele. Coloque um anel no seu dedo e coloque sandália nos seus pés. Esse é o seu pai. Esse é o seu pai. Você tem que ter a imagem correta a respeito de quem é Deus, que Ele é o seu pai. Porque às vezes essas imagens que você está tendo a respeito da sua família, da sua vida, dos seus filhos, dos seus medos, é porque você tem medo de Deus. Meu Deus, o que Deus pode fazer na minha família? Minha irmã, o nosso Deus é um pai bom. Essa é a imagem correta que você tem que ter. Amém? Lá em Salmos 23, nós podemos perceber, vamos refletir um pouco. Nós podemos perceber como o nosso Deus é bom. Salmo 23, vamos ler o salmo completo, amém? Então diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Nada, é nada, irmã. Nada vai te faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele te leva, olha, presta atenção, Ele te guarda, Ele te guia em águas tranquilas, Ele te traz descanso em meio às dificuldades. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que olha como é interessante, ele fala que eu que ando, não é Ele que te coloca. Eu que ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Aleluia. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ele é um pai que consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E o final é espetacular. Olha lá. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Então olha bem, o Senhor, Ele procura você. Ele procura os seus filhos, sabe para quê, irmãos? Para liberar a bondade dEle. As bênçãos correm atrás de você, porque Ele é um Deus bom, Ele está pronto para te abençoar. Ele está pronto para te abençoar, sabe? Ele quer liberar sobre você a bondade e a misericórdia dEle. Irmãos, você é alvo da bondade de Deus. Essa que tem que ser a sua imagem correta a respeito de Deus. Aleluia, você pode glorificar o Senhor por isso? Aleluia.
Então, a imagem correta que nós temos que ter é que Deus é bom. Amém, irmãs? Mamães? Então, a segunda imagem correta que nós temos que ter é sobre a maternidade. Repitam comigo, maternidade. Para as mamães e para os papais, para os futuros pais, para as futuras mamães. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo, ele não mede esforços para destruir a imagem correta da maternidade. Sabe? Eles querem destruir isso. Eles querem tirar a vontade da mulher de ser mãe. Sabe? No mundo, sabe qual é a reportagem mais bonita que você vê? Prestem bem atenção, eles são muito sutis. É aquela mulher empoderada que largou, não quero ser mãe, não quero ter filhos, porque eu tenho os meus sobrinhos, eu tenho os filhos dos meus amigos, eu sou muito poderosa para ser mãe. Eu não tenho tempo para ser mãe. Quer ver? Observa, é o que eles dão mais destaques para isso. Sabe, mas Deus, Ele quer te mostrar o quanto é precioso você ser mãe. O quanto é precioso, o quanto essa missão é importante. Você que ainda não é mãe e deseja ser mãe, não aceite a imagem errada do diabo. Ah, que é difícil? Ah, é muito cansativo. Meu Deus, ter filho hoje em dia não dá. É muita coisa, eu tenho que estudar muito. Ah, não, eu tenho que trabalhar muito. Não é assim? Não aceite essa imagem. Sabe, irmãos, eu li uma frase muito interessante de um teólogo chamado John Piper, que diz assim, ó, a maternidade é a transmissão de vida para uma vida, de uma visão centrada em Deus, tendo Cristo como tesouro. Aleluia. É isso. Quando você é mãe, você transmite a vida que está em você em um outro ser. Olha que maravilha, que privilégio. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, 1 Timóteo 2,15, diz o seguinte: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. A palavra original, preservada, ela quer dizer, é a palavra sozo. Sabe o que significa sozo? No original, será transformada. Olha que lindo, irmãs. Você será transformada através da sua missão de mãe. Que maravilha. Deus, Ele não fica decepcionado, irmãs, quando você está cansada. Deus, Ele entende você, mãe. Quando você está cansada, quando você está assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço com esse menino. Deus, eu não sei o que eu faço nessa casa. Sabe? Mas Deus, Ele sabe que é uma missão. E missão é missão. Já diz bem a palavra. Tem alguma missão que é fácil? Não. Não é fácil. Sabe? Mas é uma missão. Mas há uma promessa. Olha aqui a promessa. A promessa de que você vai ser transformada. Que Ele vai transformar você no nível que você não imagina. Ele vai aperfeiçoar você. Quantas mães aqui nessa noite era de um jeito antes de ter filho e mudou completamente depois que teve? Gente, eu aprendi a cozinhar. Não tinha pessoa mais ruim de cozinha que eu, não. Não é não, meu amor? Horrível, saber fazer um suco. Quando Rebeca nasceu, eu tive que aprender. Aperfeiçoada. O que mais? Paciência. Quem aqui não tinha paciência antes de ter mãe e agora depois que teve, meu Deus, como ela é uma boa mãe, como ela é paciente com seu filho, né? É a missão, é promessa. Essa é a sua missão, mas é uma missão que vem com promessas. O Senhor, Ele vai aperfeiçoar você. Sabe, irmãs, com Cristo, nós não somos mães perfeitas, mas em Cristo nós somos aperfeiçoadas, dia após dia. Amém? Segundo a sua imagem, nós somos transformadas e Ele vai nos aperfeiçoando todos os dias na nossa missão de mãe. Amém? Amém, irmãs? Sabe? Mas a nossa maior missão, né? Vocês já sabem que nós temos essa missão de mãe. A nossa maior missão como mãe, em primeiro lugar, é conduzir os nossos filhos para Cristo. Sabe?
Porque assim, irmãs, nós como mães, nós temos que ensinar, né? Não estou tirando nenhuma tarefa do pai, né? Mas a mãe, ela tem mais o contato quando a criança pequenininha fica mais próxima da mãe. Mas a mãe, ela tem essa missão, né, de ensinar o seu filho, né? Muitas vezes a como se comportar, a como se sentar, a como comer, não é verdade? Muitas vezes o pai sai para trabalhar, só volta no final do dia, passa mais tempo com a mãe. Então, aqueles primeiros aprendizados, ele vai aprender com quem? Com a mãe. Então, nós temos essa missão. Mas a nossa principal missão é conduzir os nossos filhos a Cristo. Então, olha aqui para mim. Do que adianta o seu filho ser bom comportado? Sabe, aquele menino muito inteligente da sala de aula, é o que tira melhores notas. Sabe, aquele que dá bom dia, com licença. Isso é maravilhoso, é lindo. Mas do que isso adianta se o seu filho ele não conhece a Cristo? Você não é cristão, você não serve ao Senhor? O alvo da sua maternidade cristã não é apenas ensinar comportamento para o seu filho. A sua missão como mãe também é ensinar o caminho para ele chegar a Cristo. Porque filho de crente não é crentinho, não. Um dia ele tem que ter um encontro dele com o Senhor. E quem vai conduzir isso é você, mãe. Quem vai conduzir o seu filho a Jesus é você. Então, você entende que existe algo maior do que só ensinar comportamento para o seu filho, mas sim conduzir o seu filho a Jesus. Amém? Então, a imagem correta que você tem que ter a respeito da maternidade é que é uma missão, mas é uma missão com promessas. Amém? Posso ouvir um amém? Aleluia. Então, nós vamos para a terceira imagem que nós temos que ter. A terceira imagem que nós temos que ter correta na nossa vida de mãe é a imagem a respeito dos nossos filhos. Amém? Então, o mundo, mais uma vez, ele tenta colocar diante dos nossos olhos a imagem de que os nossos filhos são um fardo. Ah, esse menino dá trabalho demais. Meu Deus, não. Nossa, muito pesado. E as irmãs que não têm filho, vendo a gente com o maior trabalho? Né, Luciara? Misericórdia. Luciara é uma mãe maravilhosa, irmãos. Ela tem 3 filhos, glória a Deus. É um fardo, Luciara? Não, não é. Nossos filhos não são fardos. Mas muitas das vezes o mundo ele tenta colocar como sendo um fardo. Não sei se vocês ficaram sabendo, uma atriz muito famosa, eu vi até na internet. Eu fiquei assim, ela conseguiu me chocar. Muitas coisas que a gente vê desse mundo, mas ela falando sobre maternidade. Ela disse que ela amava os filhos dela, mas que ela odiava ser mãe. Como assim? Como é que tu ama teu filho e odeia ser mãe? Ela ainda explica. Ah, não, é porque, sabe, ficar grávida é ruim. Aí você tem que dar de mamar. E você tem que acordar de madrugada. E não sei o quê. E explicou e não explicou nada. Como é que ela ama os filhos dela e não ama ser mãe? Não tem como. Então, é claro, irmãs, que tem momento que nós temos dificuldades. Eu não estou dizendo para você que não é fácil, não. É uma missão. Vocês estão lembrando? Sim, senhor, exército. Estou aqui. É uma missão. Nós temos uma missão nas nossas mãos. Então, eu tive muita privação de sono, como eu disse para vocês no começo. Eu amo dormir. Né? E muitas vezes eu sou... Agora que a gente está começando, a Annalise está com 5 anos e tudo, mas quando a criança fica doente, a gente fica acordado a noite toda. Pode ser de qualquer tamanho. Não é assim? Então, eu não estou dizendo para você que é fácil. Nós temos essa missão. Nós temos essas dificuldades. Sabe que, olha, quando eu olho para trás, que eu lembro de quando as minhas filhas eram bebezinhas, eu nem lembro, vocês acreditam? Não sei se com as mães são assim. Eu nem lembro que eu ficava cansada.
eu só lembro de eu dando de mamar para as minhas filhas, né? Eu lembro com carinho do cheiro delas, né? Eu lembro com carinho do cabelinho, da roupinha, das melhores partes, né? É complicado, mas nós temos essa saudade. Dá até vontade de ter outro, né, Leiliane? Dá até vontade de ter outro. Quando a gente começa a lembrar, aí pronto, aí vem outro. Viu, Vanessa? Então, o mundo, ele quer a todo tempo tirar essa visão, sabe? De que ser mãe só tem a parte ruim, é só ruim, não tem nada bom, é só ruim, né? Vamos lá, ler em Salmo 127, no versículo 3. Nós vamos ler até o versículo 5, tá? Olha que, gente, esse é um dos versículos mais lindos que eu acho. É um dos salmos mais lindos que eu acho a respeito de filhos. Olha lá. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado, olha só, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aleluia. Os nossos filhos, eles são flechas. Eles são as nossas flechas. Eles são um presente para nós, sabe? E o diabo, ele quer obstruir essa visão. Ele não quer que você olhe para o seu filho e veja nele que ele é um tesouro. Ele não quer que você olhe para o seu filho e veja que ele é o seu galardão. Ele não quer que você olhe para o seu filho e olhe que ele é uma herança. Aleluia, que ele é uma flecha. Sabe, irmãs, mas eu quero que a partir de hoje, quando você olhar para o seu filho, você olhe ele como um tesouro. É essa a imagem que Deus quer que você olhe o seu filho. Não como um fardo, não como um peso, não como mais um trabalho, não como mais uma coisa. Eu queria sair hoje, mas tenho meu filho, eu não posso sair. Eu queria fazer uma faculdade, mas eu não tenho meu filho, eu não posso ir. Não, não é assim. A palavra de Deus diz que os filhos são como uma flecha. Ele é o seu presente. É o presente mais precioso. É a missão que Deus confiou na sua mão. Para você revelar para ele quem o Senhor é. Aleluia. Então olhe para o seu filho como um tesouro que Deus te deu. Como um presente. Como um privilégio. Quantas mulheres queriam ser mães e não podem? E você tem esse privilégio de ter o seu filho do seu lado. Então, Deus, ele vai fazer aquilo que ele estabeleceu para o seu filho, porque ele vai ser como uma flecha e ele vai atingir o alvo que Deus quer. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor? Então, a imagem correta que Deus quer que você tenha a respeito do seu filho é que ele é um tesouro. Amém? Quarto e último. Já estou terminando, irmãos. A imagem que Deus quer que você tenha de forma correta é que realmente o que realmente importa para a maternidade, o que é vital para a maternidade, o que é essencial para a maternidade. Porque muitas vezes existem na nossa vida coisas que são importantes e coisas que são vitais, que são essenciais, que nós não conseguimos viver sem, não é assim? Então, por exemplo, uma casa para o filho, tá? Né? Uma casa, um quarto, brinquedos, é importante, mas não é vital, não é essencial. Por exemplo, o seu filho, ele ter aquela rotina, né? Dorme, acorda tal hora, come tal hora. Tem mãe que é assim, toda certinha, né? Tem a rotina do filho. Se não tiver aquela rotina, fica toda desregulada. É importante, é muito importante, mas não é essencial para a vida da mãe. Então, tudo isso é importante, mas eu quero falar aqui para vocês 3 coisas que é vital, que é essencial para a sua vida como mãe, ou para a sua vida como pai, para a sua vida como filhos. 3 coisas que são vitais. Primeiro, favor de Deus, sabedoria de Deus e unção. Amém? Repitam comigo, favor de Deus,
sabedoria de Deus e unção. Acredita em mim, irmãs. Você pode viver um dia sem rotina, mas você não tem como viver sem o favor de Deus e sem a sabedoria de Deus. Não tem como. Sabe, quando eu falo de favor, sabe de quem que eu lembro na Bíblia? Um exemplo muito claro para você entender o que é favor, é a vida de José do Egito. Mesmo José sendo vendido como escravo, quando ele chega naquela casa em que ele era escravo, ele era favorecido. Em tudo. Na casa de Potifar, rapidamente ele subiu, ele cresceu, porque ele experimentava do favor de Deus todos os dias. Mesmo no cárcere, na prisão, José, ele experimentava do favor de Deus. Né? Então, mesmo nas nossas circunstâncias mais difíceis, muitas circunstâncias desafiadoras, né? Mas em todo tempo, José, ele desfrutava do favor de Deus. Irmãs, tem um favor de Deus para você. Tem um favor de Deus para você, irmãos. Tem um favor de Deus para você mesmo nos tempos de crise. Nós temos que crer que existe um favor para nós. Amém? Você é uma mãe, você é favorecida, o favor de Deus está sobre você. A segunda coisa que nós temos que ter, que é essencial para nossas vidas, é sabedoria. Repitam comigo, sabedoria. Sabe, irmãs, nós temos que buscar sabedoria de Deus na nossa maternidade, no nosso agir, no nosso falar. Sabe, a sabedoria, ela faz toda a diferença na nossa vida. Vamos ler lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5. Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Sabe, irmãs, está tendo uma dificuldade com alguma situação com os seus filhos? Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Sabe, ore e peça sabedoria para Deus. Peça sabedoria. Sabe, o Senhor, Ele vai te dar. Pede que Ele vai te dar. É alguma situação que você não está conseguindo resolver, que não está claro para você. Peça sabedoria a Deus. E a palavra de Deus, ela confirma que Ele dá. E Ele é claro, liberalmente. Liberalmente. Ele concede. Então, o Senhor, Ele te dá, mãe, estratégias. Porque mãe tem que ter estratégia. Viu? Né, gente? Cadê as mamães? Nós temos que ter muitas estratégias. Cadê as mamães? Nós somos estrategistas todos os dias. Não sei como é, não sei como dá, não consigo explicar, mas a gente consegue. Muitas coisas, né? Então nós temos que ter estratégias, sabedoria, né? E eu lembro da vida de Joquebede. Joquebede foi uma mãe extraordinária, porque ela foi muito estrategista, irmão. Se você for ler o texto, eu fico impressionado como Joquebede foi estrategista. Ela pegou o decreto do faraó, disse assim, vamos matar todo menino. Nasceu o menino, nasceu Moisés. E ela disse, meu Deus, como é que eu faço agora para guardar esse menino? Ela guardou, fez um cesto com betume, que é para, tipo assim, abafar o som. Porque menino pequenininho chora, não chora, irmãs? Toda hora. Só quando não está dormindo. Mas chora. E ela fez aquela arrumação, fechou tudinho para que ninguém ouvisse que tinha um bebezinho lá. Olha que estratégia. E quando ela não conseguiu mais guardar o menino, ela disse assim, vamos pensar na estratégia. Ela pegou o cestinho, colocou no rio, bem na hora que a princesa ia tomar banho. Olha, que mulher inteligente, que mulher sábia, para proteger o seu filho. Olha o que ela fez, né? Então, a estratégia dela foi tão boa, que ela ainda ganhou dinheiro para cuidar do seu próprio filho. Olha que maravilha. É essa sabedoria que Deus quer dar para todas as mães dessa igreja, amém? Essa é a estratégia. Então, a sabedoria, irmã, nós temos que ter no nosso agir, a sabedoria no nosso falar. Sabe, irmãs, não abra sua boca para falar a palavra de morte, de dúvida para o seu filho.
Sabe, não, meu filho é terrível, meu filho só faz isso, meu filho é aquilo, não presta atenção. Pare, irmã, pare. Sabe, eu lembro quando Deus falou para Zacarias que Isabel, a sua esposa, ia ser mãe, ele não acreditou. Ele, já está velha, como é que ela vai ter filho? Né? Que é Isabel, a mãe de João Batista. Então, ele diz assim, não, minha esposa, ter filho não tem mais não, já está velha. Aí o que foi que Deus fez? Ele ficou mudo. Ficou mudo, sabe por quê? Para ele não lançar palavras de dúvidas no coração de Isabel. Certo, irmãos? Então, se você for abrir a sua boca para falar palavra de morte, palavra de dúvida sobre o seu filho, fique quieta, não fale nada. Ó, vem um pensamento, filtra, não vou falar. Irmãos, é interessante que Zacarias, ele só voltou a falar quando ele escreveu que o nome da criança ia ser João. E sabe o que significa João? Graça. João significa graça. Então, abra sua boca somente para liberar uma palavra de graça na vida do seu filho. E sabe qual é o momento em que seu filho precisa mais da palavra de graça? É nos momentos em que ele está passando dificuldade. É nesse momento em que você abre a sua boca e você abençoe o seu filho. Amém? Então, na sua maternidade, você precisa ter sabedoria. Amém? E em terceiro e último, o louvor já pode subir. Então, na sua maternidade, você precisa ter unção. Repitam comigo, unção. Irmãos, eu acredito que o Senhor, Ele nos unge para cada propósito na nossa vida. Eu acredito nisso. Você tem unção no seu negócio, você tem unção na sua família, você tem unção em todos os momentos da sua vida. Então, para cada propósito da nossa vida, nós temos uma unção. Deus tem uma unção específica para liberar para as mamães também. Amém? Ore, você tem uma unção para receber, sabe? Pastora, mas eu preciso de unção para ensinar o meu filho a fazer isso, a fazer aquilo. Claro que tem, irmãs. Pastora, você acha que Deus está preocupado com isso? Que Deus vai derramar uma unção no meu coração para me criar o meu filho? Vai. Claro que Ele vai. Então, Deus, Ele vai te ungir para isso. Ele vai te ungir para você ser mãe. Irmã, sabe qual é a primeira menção na Bíblia de alguém recebendo, sendo ungido pelo Espírito Santo para fazer algo na Bíblia? Não foi um profeta para profetizar. Não foi um sacerdote. Não foi um grande pregador. Sabe qual foi a primeira pessoa a receber o Espírito Santo? Foi um artesão para esculpir os utensílios do tabernáculo. Foi a primeira menção que a gente vê. Sabe, irmãs, se tem unção para um artesão esculpir os utensílios do tabernáculo, tem unção para você esculpir o coração do seu filho. Tem unção para você. E essa é a imagem correta que você tem que ter a respeito daquilo que é essencial para a sua maternidade. A Bíblia diz que a verdadeira sabedoria é o próprio Cristo. Então, queridos, no final das contas, você precisa de Jesus. Jesus. É ter um relacionamento com Jesus. Você é mamãe. Quando você estiver com dificuldade, ore. Receba. Fale. Sabe? Profetize na vida do seu filho. Profetize sobre a sua família. Sabe? Não deixe, irmãs, muitas das vezes que a culpa esteja diante dos teus olhos. Porque eu fiz isso no meu passado. Porque ontem aconteceu isso. Porque ontem eu gritei com meu filho, eu até me arrependi, meu Deus. Por quê? Aí você fica com aquela culpa na sua mente. Mas você tem que lembrar que o nosso Deus, Ele já tirou de nós toda a culpa, toda a condenação. Então não pense nisso. Sabe, tenha a imagem certa a respeito de Deus, a respeito da maternidade. Enxergue Cristo em tudo, irmãs. Quanto mais você enxerga Cristo, mais Ele vai mudando você. Quanto mais você olha para Cristo, mais Ele vai transformando a sua vida. E Ele vai derramando sobre você a sua unção. Amém? Eu queria que só as mamães ficassem de pé.
Queria que você fechasse os teus olhos. E os que ainda não são mãe, que vocês fechassem os olhos também. Eu quero declarar uma canção para você hoje. Amém? Aleluia. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo te ungir agora. Aleluia. Oh, Jesus. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Deixa Ele te moldar, o Espírito Santo. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Estenda suas mãos. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição sobre você te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. É isso que o Senhor pensa ao seu respeito, mamãe. É isso que o Senhor está dizendo para você. Não existe mais condenação sobre você, sobre os seus pensamentos. Tenha a imagem correta do que Deus é para você. Tenha a imagem correta do que o seu filho é para você. Tenha a imagem correta do que é essencial. Tenha uma unção sobre vocês, mamães. Eu queria que toda a igreja ficasse de pé. E quem está do lado de uma mãe aí, ore por ela. Ore por ela, você que está com seu filho aqui. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Profetize. Manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Você é livre. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem abençoe a sua mãe, abençoe a mãe que está do seu lado. Diga: sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Diga pra ela, diga: eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Nós profetizamos em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua família. Eu profetizo que você é um manancial, que você tem frutos a dar para o Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida, que a sua vida é uma casa, que a sua casa é uma casa de paz. Eu profetizo que os seus filhos serão como flechas que vão acertar o alvo nessa geração. Eu profetizo sobre a sua casa, que a sua casa é uma casa que serve ao Senhor. Eu profetizo sobre você, mamãe, sabedoria do céu, sabedoria do Senhor, unção para governar a
sua casa. Oh, eu profetizo sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu filho. Você vai prosperar em nome de Jesus. Eu queria que você que está do lado da sua mãe, ore por ela. Ore por ela, profetize sobre a vida dela. Que ela é como um rio que